sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso Dona Esportiva Cast. Eu sou a doutora Potira Matiello, ginecologista do esporte, e o Léo Barretti, nosso super físio. E aí, Léo, tudo bem? Olá. Olá, pessoal, tudo jóia? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Vamos falar um pouquinho sobre saúde, ciência e esporte e performance. Sejam todos bem-vindos. Isso aí, hoje a gente está trazendo uma super convidada para falar de um assunto muito tabu, que é a nossa Rafaela Mello, mãe da Madu, fisioterapeuta da saúde da mulher. Tudo bem, Rafa? Olá, tudo bem? Inicialmente gostaria de agradecer o convite de vocês. É um prazer estar aqui com vocês hoje, ao lado de grandes nomes. Sou fisioterapeuta, me formei em 2015 pela Federal de Uberlândia, fiz minha especialização em fisioterapia e saúde da mulher pela Universidade Federal de São Carlos, fiz meu mestrado também pela UFO, pela Faculdade de Medicina aqui da UFO. Ao longo desse tempo, a gente tem estudado bastante a mulher no esporte, pensando principalmente em disfunção de assoalho pélvico, né, em uma abordagem mais fisioterapêutica. Atualmente estou finalizando meu doutorado também pela UFSCar, estudando um pouquinho de sexualidade e atuo também na prática clínica, então é extremamente comum a gente receber mulheres com disfunção de assoalho pélvico, uma prevalência bem alta, então é bem interessante ver na prática clínica o que a gente estuda tanto, né, o que a gente pesquisa. E é uma prevalência alta, são problemas que não se fala com certa frequência, então que bom que estamos aqui hoje para discutir esse tema. Maravilha, ótimos. Então é o seguinte, o Léo propôs um quebra-gelo aqui. Quer fazer o quebra-gelo, Léo? Posso sim. Já que você propôs, Rafaela, então você faz, tá bom? Perfeito, então. Não vem passar a bola, Rafaela, não. você tem 8 anos de formada, você já tem um currículo voltado à parte clínica, à parte acadêmica, que eu acho que é importante conciliar esses dois braços de uma profissional. Você é mãe da Manu, da pequena Manu, você é casada, você atende em consultório, como você dorme, como é que funciona a tua rotina, como dentro das tuas atribuições aí? Bom, eu acho que essa é a pergunta mais complexa do assunto de hoje. Na verdade, eu acho que mãe, sendo mulher, já é uma sobrecarga bem grande, mãe, então nem se fala, então é uma pergunta complexa, porque simplesmente mãe não tem tempo para dormir, né? Então, ao invés de dormir, a gente vai produzir de alguma forma, seja na área materna, seja em casa, seja na pesquisa, seja na clínica. Então, essa pergunta é complexa e, resumindo, a gente não dorme, é isso. Viu, você Perfeito, me fez maravilha. lembrar, minha filha perguntou assim, minha mais nova, não faz muito tempo. Ô mãe, você dorme? Porque eu vou dormir e você tá acordada. E eu acordo e você tá acordada. Você dorme? Eu falei, a gente dorme um pouquinho, mas dorme. A gente passa até a repensar, né, filha? A mamãe não dorme. Isso mesmo. Muito bem. Rafa, nós temos hoje a temática é voltada totalmente numa área de conforto de vocês duas, Potira, ginecologista do esporte, ginecologista de formação, você, fisioterapeuta da saúde da mulher. Então, existe não vou dizer uma mística, mas uma confusão em relação ao conceito em saúde da mulher e muitas vezes a abordagem de técnicas, recursos, seja no critério avaliativo ou de tratamento. Eu queria que você desmistificasse, para quem está nos assistindo e nos ouvindo, sobre o que é a saúde da mulher, propriamente dito, e o que não faz parte do escopo da saúde da mulher. Sim, na verdade, dentro da saúde da mulher, né, popularmente conhecida como fisioterapia pélvica, a gente escuta muito. Acho que a pergunta que a gente mais escuta é qual que é a diferença da fisioterapia pélvica para o pompoarismo. É, Boa. é uma fala que tira a gente um pouco do sério, no sentido de, poxa, é uma área tão bonita, uma área que tem tanta evidência científica, não que o pompoarismo não seja importante, mas às vezes as pessoas pensam na saúde da mulher só como algo voltado para a sexualidade em si. Então, o pompoarismo é uma técnica importante, voltada para o autoconhecimento, para o autocuidado, mas a fisioterapia, poxa, somos baseados em ciência,
ciência, né? Então, quando a gente pensa na fisioterapia pélvica, na abordagem fisioterapêutica voltada para a saúde da mulher, a gente trata, nosso principal instrumento de trabalho é o assoalho pélvico, a musculatura do assoalho pélvico, a musculatura que tanto homens quanto mulheres têm, mas infelizmente o assoalho pélvico da mulher é muito mais fragilizado do que o do homem. Nós temos muito mais fatores de riscos para a disfunção de assoalho pélvico do que os homens. Então, a gente precisa de um Rafa, cuidado específico para essa área. Só uma coisa, explica o que é assoalho pélvico. Nem todo mundo sabe do que a gente está falando. Se você Vamos quiser, eu posso começar te do ajudar. começo. Eu posso te ajudar, quer ver? Tem gente que ama isso aqui, viu? Eu amo. Amo demais. Peraí, deixa eu ver. Aqui, Por ó. vídeo é um desafio, hein? Você vai apontando aí para mim, Potira. Peraí. Então, a gente tem o assoalho pélvico, como o próprio nome diz, é o chão da nossa pelve. Então, se a gente for parar para pensar no chão da nossa pelve, é uma musculatura extremamente importante, pensando no suporte dos órgãos abdominais. E a mulher, nós temos 3 orifícios que passam através do assoalho pélvico. Então, a gente tem anteriormente a uretra, ligada à bexiga, nós temos a vagina. Isso. Nós temos a vagina ligada ao útero e nós temos o reto ali, a porção final, conectada ao intestino. Então, se a gente for pensar nesses 3 orifícios, as principais funções do assoalho pélvico são continência urinária e fecal, ou seja, segurar o xixi, segurar o cocô. Nós temos uma importante função também sexual, né? Principalmente para as mulheres. Nós temos a função de parto também, né? O bebê passa ali através do assoalho pélvico também. E nós temos uma importante função postural, né? Visto que é uma musculatura relacionada com o suporte dos órgãos. E eu disse que as mulheres têm um fator de risco a mais associado com disfunção de assoalho pélvico, porque nós menstruamos. Então, a menopausa, quando a mulher passa pela menopausa, nós temos um importante impacto ali hormonal em cima, né, sobre a musculatura do assoalho pélvico, que também pode estar relacionado com disfunções. Então, o assoalho pélvico da mulher é extremamente fragilizado. A mulher gesta, o homem não. Então, pensando ali no útero extremamente pesado por quase 10 meses, em cima do assoalho pélvico, é uma sobrecarga muito grande, né? Então, pensando nessas funções, nessas principais funções dessa musculatura, a gente precisa se basear em evidências científicas para pensar no tratamento dessa mulher. Então, é claro que a sexualidade é extremamente importante, mas também temos funções que são extremamente interrelacionadas ali com qualidade de vida, por exemplo, pensando na disfunção miccional, na incontinência urinária. Então, se essa mulher não tem um assoalho pélvico forte e funcional, que é o mais importante, pode ser que ela esteja sujeita a essas disfunções de assoalho pélvico. Então, incontinência urinária, que é a perda involuntária de urina, quando a mulher faz xixi sem querer, disfunção sexual, então dor na relação, anorgasmia, a mulher não consegue atingir um orgasmo, incontinência anal também, extremamente relacionada também. Então, a gente precisa de técnicas específicas voltadas para essa musculatura. Acho que a pergunta do Léo é muito importante. Mais uma vez, pompoarismo é importante, mas a fisioterapia não é bem isso, né? A gente se baseia principalmente no treinamento da musculatura, do assoalho pélvico, em algo específico, algo individualizado para a mulher. E por se tratar de uma musculatura que está dentro de uma cavidade, a gente não consegue ver a contração muscular dessa mulher. Então, eu poderia falar aqui para vocês dois agora, vamos tentar contrair o assoalho pélvico. Eu não consigo ter certeza se vocês estão fazendo o movimento correto. Então, a gente precisa, a primeira etapa do tratamento é a avaliação. Então, a gente precisa de uma avaliação ginecológica, de uma palpação vaginal, para que a gente consiga avaliar a força, avaliar a função muscular, e a partir disso a gente traçar o treinamento para essa mulher, que se baseia principalmente no treinamento do assoalho pélvico, e a gente tem aí vários equipamentos, né, uma gama de oportunidades para trabalhar com essa musculatura em questão. Ô, Rafa, uma coisa que, assim, como eu gosto de abordar aqui, o que eu faço na minha prática, porque como é que eu vou saber que eu preciso disso, né? Até onde é normal, até onde não é. Então, assim, não é normal perder urina, básico, certo? Ponto. Aí, só que isso não é o suficiente para elas perceberem que elas estão fora da normalidade. Então, assim, eu faço um questionamento bem ativo. Eu não sei como você aborda, porque você também já, às vezes, recebe
você já já passaram por uma triagem, vamos falar assim, né? Muitas vezes. Então, assim, como eu faço aqui, assim, só para esclarecer quem está nos ouvindo, em que momento eu vou suspeitar que eu preciso disso, né? Apesar que eu acho que todo mundo precisa, independente de perder a urina ou não, devia ser feito um fortalecimento do assoalho pélvico, a gente tem que ter essa consciência sempre, né? Antes, durante, depois de parto e para o resto da vida, eu falo assim aqui. Então, mas assim, basicamente, para a gente que está falando, espirrou, tossiu e perdeu urina, não é normal, né? Depois que eu comecei a perguntar ativamente se a pessoa que faz alguma atividade física perde urina, e nem assim ela não faz. Né? Você faz agachamento, você perde. Aí ela para e pensa, nossa, eu perco. Então, assim, tem que ser muito, às vezes, específico. É a impressão que eu tenho aqui. Não sei se você tem essa impressão também. Então, agachamento, na corrida ela acha que é suor, né? Sim. Os jogos de quadra, né, que tem impacto, então, que a gente estava falando, voleibol, handball, são esportes de alto risco também, né, para enfraquecimento de assoalho pélvico. Então, os de impacto são mais, mas, assim, eu acho que o que eu queria, assim, como que você faz quando não está triada, o que você sugere de pergunta, ou por onde que a gente começa isso, né, e quem que precisa, tá? Sim, essa também é uma pergunta que a gente precisa voltar bem lá do inicinho, pensando na educação sexual da mulher. Então, quando a gente pensa em educação e saúde até mesmo, a nossa criação enquanto mulheres, ela é muito pudorosa, digamos assim. A gente tem um tabu muito grande. Então, falar sobre saúde sexual, falar sobre órgãos genitais de maneira geral é muito difícil para a mulher. Então, a gente tem aí uma educação muito castradora, eu digo, nós enquanto mulheres. Então, quando a gente é lá, jovem, criança, a gente não pode encostar na região, a gente não pode mostrar calcinha, a gente tem que sentar de perna fechada. Então, existe um pudor muito grande. É muito difícil, pensando nessa criação, é muito difícil para a mulher falar sobre isso. Até mesmo sobre perda de urina é muito difícil, né? Então, eu acho que o problema vem aí desde esse inicinho, né? Acho que se a gente tivesse uma educação em saúde, uma educação sexual, às vezes as pessoas confundem também o que é educação sexual, né? Mais uma vez, pensando que é somente voltado para a sexualidade em si, né? Então, essa abordagem ela não é fácil. Então, quando a paciente procura a gente, normalmente é porque ela já viu uma notícia, ela já viu alguém falando sobre. E às vezes elas chegam achando que é normal, achando que é comum. Eu só te procurei, eu sei que uma gestante, por exemplo, uma gestante atleta, ela procura falar, eu sei que eu tô perdendo xixi, mas é porque eu tô grávida. Não é porque eu tô praticando, por exemplo, um esporte de alto impacto. Então, às vezes são os fatores confundidores também, né? Então, dentro do consultório, a gente precisa desmistificar isso. Mas agora eu tô perdendo só uma gotinha. Não, você não tem que perder nada, você tem que estar seca o tempo todo, né? Por exemplo, e aí a gente, depois que a gente entrevista em relação à incontinência urinária, a gente questiona sobre a função sexual. Sente dor na relação? Sinto, mas é desde sempre. Poxa, como assim? Não tem que sentir dor na relação, né? A gente precisa ver o que está acontecendo com esse músculo, por que ele não está funcionando da maneira como deveria. Então, a gente tem que, é igual você falou, a gente precisa ir aos poucos também para a gente não assustar essa mulher, né? Por conta, principalmente, dessa educação que a grande maioria teve. E sim, as atletas confundem muito. É difícil para a mulher atleta assumir que tem uma incontinência urinária, que tem uma disfunção sexual, que normalmente é um público extremamente vaidoso. Mas se a gente para pensar, é um público vaidoso, que cuida do corpo, que malha o corpo inteiro, né? E por que não olhar para o assoalho pélvico também? Porque às vezes encara como normal. Então, essa abordagem, pensando na assistência fisioterapêutica, eu defendo muito que deveria ser como forma de prevenção. Mas a gente, enquanto fisioterapeutas pélvicos, que atua em específico nessa área, a gente não tem acesso direto com esses atletas, né? Com esses clubes. Então, eu sempre que eu converso com alguma turma, com os alunos, eu falo que a parte técnica ali, a comissão técnica, precisa falar sobre isso com as mulheres, para que elas procurem ajuda para que a gente tenha acesso a elas também. Então, acho que o primeiro passo é isso, focar ainda mais nesse atendimento interdisciplinar para que a gente tenha acesso a elas. E normalmente elas chegam, falam que tem incontinência, mas poxa, eu tô tendo incontinência porque eu pratico CrossFit há 10 anos.
Então, como não ter incontinência, né? Todo mundo lá no box tem incontinência. Então, É. acaba sendo visto como algo natural, né? Como algo normal. Então, essa abordagem muitas vezes não é fácil porque a gente não tem acesso a elas. Mas quando a gente tem. Ops, minha câmera desligou aqui. Quando a gente tem, é principalmente porque tem uma queixa um pouco mais severa, um pouco mais específica relacionada, principalmente com incontinência urinária. A gente sabe que a prevalência de incontinência urinária entre as mulheres atletas, ela é gritante, né? Principalmente em esportes de alto impacto. Muito E bem. só uma colocação em relação, a gente está falando a incontinência, mas tem a urgência, né, também. Não é só a incontinência. Então, a Isso. urgência é algo... Ah, uma pergunta que eu faço muito é assim, quando você pula a corda, faz polichinelo, né? Falou, ó, você vai saber se você tá boa a hora que você pular a corda e fizer um polichinelo e não perder urina. Mas tem a Exatamente. urgência também, né? Que a diferença da urgência, lógico que pode ser misto, né? Mas a urgência, assim, eu tenho que sair correndo, porque senão vai escapar, né? Muitas vezes Isso. não E chega às vezes a gente ainda a ter uma tem. incontinência. Isso, a gente tem a paciente que tem só urgência, nem chega a perder, mas é algo que incomoda, ela tem que ir no banheiro o tempo todo, e a gente tem a urgente incontinência também, quando ela tem a perda, né, Isso. diante da urgência miccional. E a noctúria, né? Quer dizer, levantar várias vezes à noite com Isso, necessidade de urinar. Então, isso. tudo isso eu, na minha anamnese, eu já incluo, né? Mas se você não tiver com isso na cabeça, você não pergunta e ela não fala. Sim, inclusive é algo que a gente coloca também na nossa triagem, porque uma atleta pode ser que procure a gente, por conta de uma diástase, por conta de uma dor pélvica, por conta de uma Uhum. dor em sacro ilíaca, em síntese pública, algo mais específico ali da região pélvica. E a gente sempre pergunta, a gente sempre tria, tá tendo perda de urina? Como que tá a função sexual? Como que tá funcionando o seu intestino? Porque acho que é uma forma da gente abordar, da gente mostrar para elas que o problema existe e que elas podem procurar ajuda para resolver esse problema também. Então, às vezes, ela chega para tratar uma disfunção de sacro ilíaca e sai tratando uma incontinência urinária, uma disfunção sexual também. Uhum. Mas, ó, lembrando que isso não é exclusividade de atleta, não tem idade para Uhum. acontecer, e independe do peso. Falar, é o gordinha velha que perde urina. Não, não é. Pode ser a novinha, magrinha, forte. Exatamente. É isso. Exato. É interessante o contexto, né, que vocês trabalharam. A gente observa que as pessoas naturalizam coisas que não precisariam naturalizar e mistificam situações que deveria ser de assunto comum, de uma conversa, né, em família, muitas vezes, né. Então, existe uma inversão de valores, né, e falar de sexo para a mulher é um tabu, né, infelizmente na sociedade ela é machista, o homem é algo natural, é algo que se dá como passageiro, mas para a mulher sempre é uma barreira. E não se aplica a uma geração atual, né? Eu vejo na geração da minha mãe, na geração da minha esposa, que isso é perpetuado. E uma forma, acho que, de tentar conciliar, melhorar, né, normalizar um assunto, talvez seja a conversa. E, Rafa, fala para mim, o que se espera de um parceiro ou parceira, independente da orientação sexual, é que isso seja posto em conversa, que seja que o primeiro contato deva ser o médico ou a médica, porque eu passei por situações assim, quando eu avalio um paciente e é uma mulher, eu faço uma pergunta, principalmente em queixas de ordem lombar ou quadril. Eu pergunto assim: você tem dor na relação sexual? Aí a paciente me responde: não, não tenho. Mas de ímpeto, assim. Aí eu falo, perfeito, você não tem. Você não tem porque você não está praticando, tendo relação, você não está ativa sexualmente ou porque você não teve nenhuma dor durante a prática sexual. Aí ela para, porque eu não estou ativamente sexual. Falei, então ok, é uma resposta. E tem a terceira possível resposta ainda, né? Além da segunda, e tem a terceira. Quer dizer, é uma jovem que eu pergunto se tem dor na relação, ela fala não. Não porque ela não iniciou sua prática sexual. Então, realmente, ela não tem dor. Então, o parâmetro avaliativo, muitas vezes, não soma no meu critério de anamnese.
Pode falar, pô. Posso fazer um comentário, não nada a ver, mas enfim, em relação à anamnese, uma coisa que evoluiu muito a minha anamnese é evitar perguntas que eu chamo de fechada e fazer perguntas abertas. Então, perguntas que são fechadas, que fazem com que ela responda sim ou não, vai dar 90% de chance dela mentir para você. Isso é para qualquer pessoa, para qualquer área. Se você fizer uma pergunta aberta, você tem a chance de fazer com que ela reflita, e aí, quando ela vai refletir, você vai identificar se aquilo é verdadeiro ou não, ou ela vai trazer alguma dificuldade que você explora em relação à resposta dela. Quando eu estava dando aula de REDS, né, que depois a gente faz um dia só sobre isso, e aí para acadêmico, e eu falei isso. Acho que eles prestaram mais atenção nisso no que eu falei do que no restante. Então, a dica é essa, eu acho, que a gente tem que prestar atenção até no como a gente faz a pergunta, né? E interpretar muitas vezes a resposta que vem, né? Mesmo ela sendo fechada ou aberta. Mas aí me veio uma pergunta que eu queria fazer para você, Léo, que agora me veio uma pergunta. Como que vocês, homens, no geral, vocês acham que vocês gostariam que a mulher abordasse isso no casamento, né? Perfeito. Embora não seja um contexto real em minha casa, minha esposa não tem nenhuma queixa de ordem sintomática. Então, se ela apresentasse, eu acho que primeiro ponto, né, o homem deveria assim agir. Primeiro, perguntar se está tudo bem. Acho que é uma questão empática no relacionamento a dois. Segundo, se teve dor, acho que isso tem que ser avaliado. Então, você, marido que nos ouve, você, homem que nos ouve, ou você, mulher que também nos ouve, que tem uma parceira, qualquer sintoma que a parte contrária venha apresentar durante uma relação sexual, acho que isso tem que ser separado e falar, olha, aconteceu de novo, doeu de novo, não foi legal, e você, parceiro ou parceira, deve incentivar. Procura uma orientação, procura um profissional de saúde para saber de onde vem esse sintoma. Acho que esse acho que é o melhor caminho a seguir. Hoje existe uma geração de homens que olham para a mulher como realmente ela merece, como ela deveria, né? Eu quebro minhas crenças, eu quebro as minhas raízes que eu falo do ponto de vista que eu vim de uma cultura machista e que é necessário. Acho que isso faz bem para os dois, para o casal, para a família. Então, acho que se pontuar não foi legal, ok, talvez foi alguma situação específica ou já é recorrente. Então, acho que cabe ao direcionamento procurar um profissional e é o importante, ir os dois juntos. Então, se acontecesse um episódio disso na minha família, na minha casa, eu não iria procurar a doutora Potira, que é a ginecologista do esporte, ou ginecologista, e ela chegar lá sozinha, olha, eu tive dor na relação. Acho que eu, como homem, tenho que acompanhar e falar, olha, tá acontecendo isso. Foi uma vez, foi duas, não foi seguido, mas a gente quer saber o que está acontecendo. Acho que isso cabe também, é do interesse do homem também, saber desse aspecto. E eu acho que o Léo respondeu a pergunta que ele fez para mim. Me ajudou super. Eu também acho. Mas só para mostrar também que a gente tem uma outra realidade também, além da que o Léo mostrou para a gente. A gente tem também aquela mulher que não vai falar para o parceiro, principalmente aquelas mulheres que vêm de uma cultura de que a atividade sexual serve para satisfazer o meu parceiro em primeiro lugar e eu depois eu vejo o que acontece. Então a gente tem essa realidade também, que não foge muito, principalmente quando a gente coloca aí no jogo a questão de religião, a questão de tabu, a gente tem isso muito presente, muito forte ainda, e não são somente mulheres com idade mais avançada. Então, tem aquela mulher que vai chegar no consultório, concordo muito com o que a doutora Potira colocou, que a questão precisa ser aberta. Então, normalmente eu falo, como está a sua vida sexual? E deixa em aberto. Às vezes, com um olhar que ela te lança, você já sabe a resposta. E se ela tá com um parceiro na consulta, eu repito essa pergunta depois, quando tiver só nós duas. Porque às vezes elas não falam na frente do esposo, porque isso mostra, muitas pacientes já falaram, isso mostra uma fragilidade por parte delas. Isso no contexto, nesse segundo contexto que eu tô falando para vocês. Então, espera-se do parceiro exatamente isso que o Léo colocou. Realmente essa parceria, né? Literalmente, mas não é o que a gente vê sempre,
tá? Então, a gente tem esse segundo cenário também, que a gente precisa avaliar, às vezes, de forma bem isolada, para que a gente consiga abordar mesmo o assunto, né? Para que a gente consiga traçar o tratamento para ela. Maravilha. Ô, Rafa, fala um pouquinho, eu já dei uma brecha aí, mas fala um pouquinho para a gente, quais são os esportes que mais têm esse risco de a gente ter essa perda urinária, ou em que situações, que fases da vida da mulher que esse risco aumenta ainda mais? Conta um pouquinho para a gente. Vou começar a responder de trás para frente. Pensando na fase da vida, a gente vê, e a gente vê isso na literatura também, mulheres cada vez mais jovens com disfunção de assoalho pélvico. E aí a gente pensa, poxa, vou traçar o cenário aqui de uma paciente, que inclusive tem recebido com certa frequência também, paciente com 20, 22 anos, com incontinência urinária severa, que precisa usar absorvente, precisa usar forro de proteção o tempo todo. E aí você vai traçar o perfil dessa mulher, é uma mulher com IMC adequado, ou seja, não tem o fator de risco de sobrepeso, é uma mulher que nunca engravidou, uma nulípara, pensando em proteção de assoalho pélvico, seria perfeito, e é uma mulher que não fuma, é uma mulher que tem uma vida ativa, né, pensando que é uma atleta, então, poxa, por que essa mulher perde urina? E aí até surgiu em 2018, né, pela grupo de pesquisa da Unifesp, o termo incontinência atlética, né, para tentar justificar por que acontece a perda de urina nesse público, nessas mulheres que não têm nenhum fator de risco associado. São mulheres que perdem urina exclusivamente durante a prática do exercício físico, né? Por que isso acontece? Será que o exercício físico seria o fator de risco principal para essas mulheres? E eu acho isso extremamente importante, a gente pensar também no esporte em si, nas características do esporte que essa mulher pratica. E nós, enquanto fisioterapeutas, a gente precisa pensar ainda mais, né? O pessoal da esportiva precisa pensar na questão da biomecânica ali, do movimento, e a gente também, enquanto fisioterapeuta pélvico, a gente precisa entender quais são as demandas do assoalho pélvico dessa mulher. Por isso que eu digo que treinamento de assoalho pélvico não é pompoarismo, não é contrai e relaxa. A gente precisa pensar no gesto esportivo, na demanda que o esporte gera para aquele assoalho pélvico, para que a gente consiga traçar um treino para ela também, pensando em todas aquelas especificidades do princípio de treinamento. Então, pensando em sobrecarga, pensando em individualidade, pensando em adaptação. A gente também precisa levar isso em consideração. Então, a gente tem aí que, na literatura, que esporte de alto impacto, então, aqui no Brasil não é tão comum, né? O trampolim, por exemplo, a incontinência urinária atinge até 90% das mulheres, então, de 9 a cada 10 mulheres perdem urina, né, durante essa prática dessa modalidade. E na academia a gente tem o jump, né, que muitas mulheres fazem, que se encaixa nesse quadro também. Então, é uma prevalência bem alta. A gente tem, por exemplo, no vôlei, no basquete, a prevalência é bem alta, gira em torno de 60% das mulheres. A gente tem que a corrida, a natação, o crossfit também gira em torno de 30% das mulheres, a corrida, né? Não sei se eu citei. Então, que são esportes que a gente vê com mais frequência, né? Corredoras, crossfiteiras. Então, são prevalências extremamente altas, né? E por que isso está acontecendo? Será que essa mulher sabe contrair o assoalho pélvico dela? Será que está um assoalho pélvico fraco? Será como que está a funcionalidade dessa musculatura? Então, a gente precisa pensar em quais momentos que elas perdem urina para trazer o tratamento para ela. Mas normalmente são esportes que envolvem. Tem até uma revisão sistemática que apontou que não é somente o impacto, é a carga de treino de maneira acumulada que leva à perda de urina também, né? Pensando que são esportes que envolvem impacto, envolve também a questão da resistência muscular. É interessante, Posso Rafa, emendar uma porque... pergunta, Leozinho? Pode, Posso claro, emendar uma pergunta? pode. Qual o papel do equilíbrio energético, né? Então, da nutrição para as atletas na perda de urina? Qual é o impacto disso na perda de urina? A gente entra até na discussão do REDS também, né? Da questão da disponibilidade energética. Então, e a gente entra também pensando na tríade da mulher atleta, em mais específico ali, se volta muito para a questão do eixo menstrual.
né? Então, pensando aí que a mulher que tem uma baixa ingesta energética, o corpo vai priorizar as demandas que são mais importantes. Então, pode ser que a gente tenha um déficit hormonal, e o déficit hormonal pode levar à incontinência urinária, por exemplo, um quadro de hipoestrogenismo que reduz a coaptação uretral. Então, é como se o organismo jogasse toda a energia que ele tem disponível, que no caso é pouca, né, para funções que são mais importantes. Então, é muito mais importante o quadro de urina não seria tão importante quanto as outras demandas do corpo da mulher atleta, né? É uma consequência de algo maior que está acontecendo, né? Exatamente. Então, a questão aí, eu acho que é pensar que nem sempre esse déficit energético é intencional, né? Porque as pessoas Exatamente. acham que é intencional. Então, tem que estar, a balança tem que estar equilibrada de aporte energético e carga de treino. Eu lembrei disso porque, como você falou da carga de treino, na verdade, não é nem só a carga, é o todo, né? É muito Sim, mais para trás, né? Então, assim, porque você sim. até pode ter uma carga de treino adequada, intensa, quer dizer, desde que você tenha um assoalho pélvico bem preparado, um aporte energético adequado, né? Então, não é simplesmente a carga em si, é o que envolve o todo, e caímos de novo naquela coisa que a gente precisa, que é a multidisciplinaridade, né? Exatamente. Porque acaba que o nosso foco Perfeito. fica sendo muito ali o assoalho pélvico em específico, mas a gente precisa de uma ginecologista do esporte para avaliar a questão hormonal, por exemplo. A gente precisa do fisio esportivo para avaliar a biomecânica do jet esportivo, por exemplo. Então, acho que o contexto do tratamento da mulher atleta precisa ser um contexto muito amplo para que a gente consiga realmente trazer qualidade de vida para essa mulher, né? Isso aí. Bem, muito bem. Um dos pontos que você trouxe, Rafa, foi algumas práticas esportivas, né? E às vezes tipo, os nossos ouvintes eles estão entendendo que então o problema é o esporte. E na verdade o esporte é a solução para muitos problemas. Tem que ser levado em consideração que não é você, mulher, que está apresentando algum tipo de incontinência urinária, deve parar a sua prática esportiva. Não. Você precisa procurar auxílio, procurar orientação, para que com ou sendo bem orientada e, se necessário, tratada, você consiga performar mais a sua prática esportiva. Então, o ponto, né, às Exatamente. vezes a mulher ela entende que agora que eu cheguei num nível de desempenho, eu tenho que parar devido a uma disfunção, algum acometimento. E não. Na verdade, talvez com o início da prática, talvez que apresentou alguns sintomas. Então, seja com o início ou durante a realização da prática, estar orientado acho que é o principal meio para que você, mulher praticante, continue a sua atividade. Então, se você procura ajuda, se precisar de ajuda, obviamente, procure os profissionais formados e capacitados para isso. Rafa, deixa eu fazer uma pergunta para você, uma pergunta da Potira, estou pegando para mim. Hoje a mulher ela está inserida em diversos campos e ela deve e precisa estar inserida. Ela tem a sua notoriedade, ela tem o seu papel, tem a sua importância, isto é ímpar no papel da mulher. Porém, quando se coloca a mulher numa questão de atleta, o quanto esse alto rendimento pode afetar diretamente a sua saúde. Porque a cobrança em melhorar, performar, pode ser um fator, né? E nós vemos isso em atletas de ordem olímpica, que participam de campeonatos, que estão sob uma pressão. O quanto esses fatores externos, então, podem contribuir negativamente do ponto de vista em saúde da mulher, Rafa? Nossa, que pergunta difícil. Pergunta com a Acho que essa é a resposta mais para difícil. outro podcast. Perguntas difíceis para pessoas formadas para isso. Olha, eu acho que não é fácil desenvolver os vários papéis enquanto mulher dentro da sociedade que a gente vive hoje, né? Diante das cobranças que a gente tem hoje. Poxa, porque a mulher tem que praticar o esporte, a mulher tem que ser a melhor no esporte, a mulher tem que ter uma carreira, a mulher tem que ser a melhor dentro da carreira dela, a mulher tem que ser mãe, a mulher tem que acompanhar a criação dos filhos dela, e, poxa, ter uma família também é importante, né? Então, acho que são cobranças que vêm para a gente o tempo todo.
E a gente vê com certa frequência também, né, atletas aí de alto nível competitivas adiando uma gestação por conta de uma competição. Então, eu acho que essa é uma resposta que cada mulher tem que ter dentro de si, em relação às prioridades que ela deseja colocar na vida dela. E é muito fácil para mim, hoje não sou atleta, inclusive não estou praticando nada, principalmente por conta das outras demandas, é muito fácil para mim falar, poxa, tem que ter um equilíbrio, deveria existir um equilíbrio, e realmente deveria existir, mas eu acho que cada mulher deve colocar como prioridade para ela o que faz ela se sentir bem, sem pensar nessas cobranças externas, porque, poxa, cobrança a gente vai ter a vida inteira. Então, acho que pensando aí o que poderia prejudicar a questão do alto rendimento, eu acho que todas essas esferas da vida prejudicariam de alguma forma. E por isso que eu acho que entra muita questão da prioridade que cada mulher coloca para si. Eu acho que cada mulher deveria colocar a sua prioridade tirando todo julgamento externo, porque se ela decidir ser mãe, ela vai ser julgada. Se ela decidir colocar o esporte em primeiro lugar, ela também vai ser julgada. Então, é uma pergunta muito difícil de responder. Mas eu gosto de frisar sempre na questão do autocuidado também. Poxa, se você quer ser mãe, ok. Se você quer, juntamente com isso, continuar o seu esporte, ok. Mas se cuida da sua saúde, dê condições para o seu corpo desenvolver aquilo que você prioriza, aquilo que você colocou no seu ranking. Porque às vezes a cobrança é tanto, a demanda é tanta, a sobrecarga é tanta, que, poxa, ela não está olhando para si, ela está olhando para aquilo que as pessoas desejam ver dela, entende? Então, eu acho que essa foi de longe a pergunta mais difícil do dia. Vou ficar pensando nela o dia todo, mas eu acho que de maneira geral é isso, é individualizar mesmo para cada caso e pensando na nossa área, na área da saúde, mostrar para essa mulher a importância do autoconhecimento, do autocuidado, de cuidar do corpo dela para que ela consiga desempenhar aquilo que ela priorizou. Potira, mãe, pelo Perfeito, que ela falou, perfeito. atleta, acho que ela pode se colocar no papel muito melhor que eu nesse momento. Isso para mim resume a pergunta, para mim a resposta é inteligência emocional, plenitude em todas as áreas da melhor forma possível. Toda vez que você assume no caso a gente, né, mulher, que você assume um hobby, por exemplo, como começa a dominar a sua vida, isso pode impactar nas outras áreas. Então, a gente tem que repensar quais são as prioridades e dependendo da sua fase, você tem uma prioridade. Às vezes a sua prioridade nessa fase é uma, você não precisa Sim, tudo necessariamente bem. deixar de fazer aquilo, mas você pode não fazer tão intensamente. São fases, né? E a vida da Então, mulher é isso, né? Cheia de fases, Perfeito. cheia de momentos. Por isso que vira essa claro, montanha russa. e aí, assim, tudo bem, você está pós-parto, tudo bem, está gestante, a gente adapta. A premissa da medicina esportiva é não pare, né? Então, assim, tá com lesão? Não pare, vamos adaptar, né? Tudo é possível. Até uma contração de assoalho pélvico é um Perfeito, exercício, certo? Gestação Sim, de alto risco. perfeito. Vamos fazer contração do assoalho pélvico, é um exercício, né, Rafa? Então, assim, exatamente. a gente precisa adaptar, né? A gente tem que ser adaptável. Mas é isso, eu acho que Muito bom. inteligência emocional. A gente tem que parar de olhar para o que o outro está falando, né? O Sim, que importa é você, sua família, né? É Sim, isso aí. é isso. muito bom. Demais, Rafa, adorei, muito Muito bom. bem. Tem mais Que alguma bom. coisa que você quer falar, Léo? Rafa, quer falar alguma coisa? Na verdade, eu queria fechar com um pouquinho da fala que o Léo usou agora há pouco. Às vezes a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de disfunção de assoalho pélvico e de exercício físico, porque às vezes a imagem que a mulher tem é essa, poxa, vou parar de fazer meu exercício então, porque a gente está falando aqui não são só de mulheres de alto rendimento, né, de atletas competitivos, a gente está falando de uma atleta que corre ali 3 vezes por semana. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas falas em relação à disfunção, porque é exatamente o que o Léo falou, não é o exercício físico o vilão da história. Não praticar exercício físico traz muito mais disfunção para a mulher do que Com praticar o certeza. exercício físico. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é exatamente essa.
dê condições para o seu corpo desempenhar o exercício que você faz de maneira plena. E para isso a gente precisa de pensar na prevenção. Às vezes a gente não tem nada, mas, poxa, deixa eu já cuidar do meu corpo para que eu nem desenvolva alguma disfunção. Então, o exercício físico ele não é um vilão, ele é algo extremamente benéfico, mas que às vezes a gente precisa fazer alguns ajustes no corpo para dar condições para que a gente desempenhe atividade física de maneira satisfatória, né? Que traga realmente qualidade de vida para a mulher. E se você que está nos escutando identificou alguma coisa diferente, procura ajuda. Acho que esse caminho de autoconhecimento, né? De autoajuda até mesmo, é extremamente importante e só traz benefícios para a vida da mulher atleta também. Top. Rafa, queria agradecer muito eu diria, o tempo que você dedicou aqui na sua rotina de mãe, empreendedora e super estudiosa para estar aqui contribuindo com o seu conhecimento. Foi muito bom. Foi um prazer. Aprendo muito com vocês também. Muito bom. Rafa é uma grande amiga, eu conheci ela durante o doutorado lá na Federal de São Carlos, então escrevemos artigos juntos, continuamos na produção dos artigos, a Potira é uma das coautoras, em breve teremos resultados mais sobre ciclismo e disfunção sexual e disfunção urinária. Sempre muito bom ouvir mulheres engajadas, que se propõem a fazer aquilo com excelência, seja no seu tempo, seja no seu momento, conforme a demanda da vida. Gostaria de agradecer muito a Rafaela mais uma vez pela participação, minha amiga a Potira, que é uma incentivadora deste projeto, e você que nos ouve, talvez quando você procurar ajuda, se precisar, vai ter com certeza uma mulher, uma profissional que também está disposto a te ouvir, a te acolher. Então não tenha medo, tá certo? Não tenha medo. Queria fazer os encerramentos, agradecer a Rafaela mais uma vez pelo seu tempo, agradecer a Bruna Aro por toda a produção desse podcast. Então, você que nos segue nas redes sociais, fique à vontade para compartilhar, divulgar esse projeto voltado à ciência, à mulher, voltado à parte clínica e o desempenho. Agradecemos, nos sigam nas redes sociais, seja pelo Spotify ou pelo YouTube, e nos Instagrams, dona_esportiva, @fisio.leobarrete e @rafaelamelo.fisio. Nos vemos nos próximos, daqui 15 dias, com um novo convidado ou uma nova convidada, e sejam sempre muito bem-vindos. Potira? Obrigada de novo, Rafa, foi um prazer, vai ter próxima com certeza. Muito obrigada mesmo. Obrigada, gente, foi um prazer, adorei. Para você que está nos ouvindo, nós estamos no YouTube e no Spotify. E compartilhem, porque muita mulher precisa saber dessas informações que estão aqui para poder ter uma vida melhor e com mais qualidade. Obrigada, até a próxima.